nós vamos definir o que é fresamento. Então, fresamento, nós usamos uma máquina chamada fresadora, né? E a ferramenta que corta nós chamamos de fresa. Então, essa operação, ela consiste em remover cavacos, né, de um material com a finalidade de construir superfícies planas, retilíneas ou uma determinada forma. Eu consigo fazer a forma que eu quiser na peça aqui com a fresadora. Basicamente, né, superfícies planas retilíneas. Eu também, com alguma destreza, eu consigo fazer também algumas superfícies abauladas. Eu que vou determinar a forma que eu quero fazer isso aqui. Vocês podem olhar que a ferramenta pode cortar de lado, ela pode fazer alguns oblongos, alguns canais, algumas profundidades. Então, consiste de eu colocar um material nessa mesa aqui e, através dos movimentos de X, movimento de Y, movimento de Z, nós conseguimos fazer esses perfis que nós temos aqui. Tem outros perfis também que nós vamos conhecer daqui a pouco. Mas, basicamente, nós vamos estudar os tipos de fresadoras. Esses tipos, elas podem ser classificadas, né? Eu posso classificar de diversas formas, sendo as principais classificações as que levam em consideração o tipo de avanço, a estrutura, a posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho e a sua aplicação. Nós podemos ter. Então, pense, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês agora aqui uma tabela que fala assim, quanto ao avanço da fresadora, ela pode ser manual ou pode ser automático. Esse automático pode ser acionado por um motor elétrico ou por um motor hidráulico. Quanto à estrutura da fresadora, ela pode ser de oficina, também chamada de ferramenteira, ou seja, ela faz bastante operações aqui, tá? Por isso ela tem uma maior flexibilidade. E pode ser de produção, que é a maior produtividade. É uma máquina mais específica para que você consiga a sua produtividade lá. Quanto à posição do eixo árvore, isso é importante, tem exercício que vai perguntar isso para vocês, uma prova que pergunta sobre isso, né? Quanto à posição do eixo árvore, eu tenho fresadora vertical. A vertical, o eixo árvore é perpendicular à mesa, vou mostrar depois para vocês isso daí. Ela tem a horizontal, ela tem um eixo paralelo à mesa. Depois tem a universal, ela pode ser configurada para vertical ou horizontal. Tem a universal, que é universal, com mesa que pode ser inclinada, pode inclinar a mesa. Duplex, 2 eixos árvores simultâneos. Triplex, duplex especiais. Então, são vários tipos. Basicamente, nós vamos conhecer essas 3 aqui. Isso que nos interessa para a nossa oficina, para a nossa aula de usinagem. Depois nós temos também, quanto à aplicação dela. Ela pode ser convencional, pode ser a pantográfica, que nós chamamos de fresadora gravadora, tem a chaveteira, ela é específica fazer chavetas internas ou externas, tem a dentadura, que é para fazer usinagem de engrenagens, tem a copiadora, que ela copia de um outro molde, né? O copiador toca no modelo e a ferramenta reproduz na peça. É como se fosse fazer chave, do mesmo jeitão lá. Bom, então vamos sair das escritas e vamos para ver as figuras. A nossa figura, a primeira figura que aparece, eu peguei uma fresadora bem antiga, né? São as fresadoras muito resistentes. Nós chamamos essa de fresadora vertical. Por quê? Porque nós temos aqui esse eixo dela, aqui, ó, esse eixo onde tem um acionamento e aqui esse eixo gira, vai girar aqui, como se fosse uma furadeira. Então, esse eixo é vertical. Por isso que nós chamamos de fresadora vertical.
E nós temos também uma fresadora, que é a horizontal, ou seja, ó, onde que está o eixo dela. Aqui, nesse caso, eu posso, a mesma ferramenta que eu ponho aqui, eu posso estar colocando a ferramenta aqui. Então, faz de conta que eu tenho um blocão aqui, um bloco de aço, e eu quero fresar, né? Eu quero fresar só as laterais dele. Para fresar as laterais, eu ponho a ferramenta aqui, e a ferramenta vai fazer o corte daquele lado de lá. Viro a peça, faz o outro lado, assim por dentro. Aqui eu faço no topo, e aqui eu posso fazer as laterais. E essa máquina me permite que eu tenha esse cabeçote aqui, esse cabeçote ele se move aqui. E aqui eu tenho dois mancais, onde eu coloco um eixo, e nesse eixo aqui eu coloco a ferramenta agora nesse eixo. Essa ferramenta me proporciona, me possibilita a fazer canais, fazer rasgos de engrenagens, fazer também desbaste também na peça. Então, tanto eu posso trabalhar com eixo aqui, né, com uma ferramenta aqui, ou trabalhar com uma ferramenta colocada nesse eixo geral e simplesmente a ferramenta aqui, ó. Se eu quiser fazer rasgo de andorinha, eu coloco a ferramenta aqui. Se eu quero fazer dentes de engrenagens, eu coloco a fresa módulo aqui, e assim por diante. Então, basicamente, né, são essas duas que nós vamos conhecer. E vamos conhecer a nossa, né, parecida com a nossa, que nós chamamos de fresadora ferramenteira. Olha que interessante. Essa daqui, ela trabalha como se fosse uma furadeira. Essa alavanca que faz ela subir e descer, como se fosse uma furadeira. E também eu posso usar esse eixo X. Aqui eu só trabalho com o Z. Né? Posiciono a peça e trabalho com o Z aqui. Coloco a ferramenta aqui, coloco a ferramenta aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que coloca a ferramenta. E com a ferramenta eu posso colocar uma broca, colocar a peça aqui com essa alavanca, e eu posso fazer o furo na minha peça. Posso fazer um furo por essa alavanca ou por essa. Eu posso fazer furo. Eu posso trocar a broca nesse eixo aqui, posso colocar uma fresa de topo ou uma fresa para faceamento, coloco uma peça na morsa, né, coloco na morsa aqui, e aí eu posso pôr uma peça aqui de 300 mm por 300 mm e quero faceá-la, ou seja, deixar ela plana. Para deixar ela plana, eu posso usar essa alavanca aqui um pouco, usar essa alavanca um pouco para eu fazer o faceamento. Nesse caso aqui, esse daqui, ele está no manual, isso daqui é manual, e esse daqui não se é automático, tem um sistema aqui que eu aperto o botão, essa mesa que vocês vão aprender o nome dela depois, que é uma mesa de X, ela movimenta nesse sentido, e se eu apertar no botão aqui, ela movimenta nesse sentido. Já o movimento de sobe e desce, nessa máquina, não é automático. Eu tenho que sempre virar essa alavanca para descer aqui. Ou, aqui não aparece, mas eu tenho lá de lá uma alavanca, que é igualzinho a essa, que eu faço essa mesa subir e descer. Então, vamos resumir isso daqui. Essa é uma máquina ferramenteira, que ela funciona aqui como se fosse uma furadeira, com uma broca, né? E se eu colocar uma fresa aqui, eu travo esse movimento de X, de Z se eu quiser, eu travo isso aqui e trabalho com os três eixos que tem aqui, ó. Eixo de X, eixo de Y e o eixo de Z da própria mesa. Aqui tem um eixo aqui, né? Tem um eixo aqui que eu viro essa alavanca, essa mesa sobe e desce em Z. Uma vez eu travado essas duas alavancas, essa ou essa e essa. Então, essa é a ferramenta, é a fresadora ferramenteira. É usado bastante nas empresas pequenas. A nossa fresadora é essa daqui, ó, que está lá é uma piscina antiga que nós tínhamos lá, uma sala antiga, e essa é a nossa ferramenteira. Nós temos duas dessas. E aqui eu apresento para vocês todas as nossas máquinas que nós temos lá, as fresadoras, né? Nós temos três que eu comentei com vocês. Essa e essa são todos iguais. Simplesmente nós tiramos fotos de lados diferentes, para que vocês tenham noção. Já essa aqui e essa daqui, que são as mesmas, é uma máquina que nós chamamos ela trabalha na horizontal, isso daqui. E também eu posso trabalhar com
como se fosse ferramenteira também. Dá para fazer bastante coisa essa máquina aqui. Ela tem o eixo em Z, né, e tem o eixo na vertical, melhor, e tem o eixo na horizontal. Aqui aparece só um pouquinho. A intenção é só mostrar para vocês. Depois nós vamos falar mais sobre isso aí. Bom, também nós temos que as nossas máquinas, elas têm os nomes. Esses nomes são importantes vocês saberem isso daí. A fresadora vertical, ela tem esse eixo principal, ela tem esse eixo aqui, que ela é acionada através de polias e engrenagens aqui. O movimento do motor sai daqui e vai para esse eixo, aqui que vai a nossa fresa. Nós chamamos isso de eixo árvore. O torno também tem eixo árvore. E aqui eu tenho uma mesa. Nessa mesa eu ponho a peça aqui, ó, aqui vai a peça. É uma peça aqui, que essa aqui eu vou fazer um fresamento de raso rendurinha, nesse caso aqui. Então, ela tem outra estrutura que aos poucos nós vamos contando para vocês. Depois nós temos a fresadora horizontal, cuja característica dela é ter esse eixo no sentido horizontal. Aí nós colocamos ali a ferramenta, chamamos esse eixo de eixo árvore, a ferramenta está ali, a minha peça não aparece, mas está aqui, e nós temos a mesa, onde nós fixamos a nossa peça. Nesse caso aqui, está faltando uma mesa divisora, porque aqui nós temos uma ferramenta de fazer fresamento. Mas posso ter uma ferramenta de abrir canais, fazer assim estrias na minha peça, e assim se segue. Essa aqui sobe e desce essa mesa, eu tenho uma mesa em Y e tenho uma mesa em X lá. Bom, então, só para reforçando, aqui está a mesa. Nessa daqui nós temos o eixo árvore e aqui nós temos a mesa do fresadora horizontal. A fresadora, ela é composta de 3 eixos. Nós temos o eixo X, representa esse movimento aqui, eixo X. Nós temos o eixo Y, que representa esse movimento. Essa alavanca faz essa mesa encostar na estrutura ou vir para você aqui. Isso daqui sai da direita e vai para a esquerda, sai da esquerda, vem para a direita. E a minha peça está colocada aqui. Então, nós chamamos aqui de fresador universal. Por quê? Porque ela tem o eixo, né? Tem um eixo que eu posso trabalhar aqui e tem um eixo que eu posso trabalhar aqui, ó. Um cabeçote horizontal, está escondidinho ali, e o cabeçote vertical. Essa máquina é semi-automática. Eu tenho um botão aqui que eu aperto, ela movimenta aqui, tem outro botão que ela movimenta aqui, ou pode ser aqui, aqui pode ser manual, aqui para automático, tem vários modelos. Nós temos na escola, esse daqui é automático, isso aqui é automático da escola, esse daqui não, esse aqui já é manual, no caso dessa nossa universal, aquelas duas que eu comentei com vocês. Dando sequência, aí nós temos um CNC, só para animar um pouco vocês, o nosso CNC é isso daqui, é o 760E, e ela trabalha aqui dá para ver bem o eixo X, aqui dá para ver o Y, e agora, nesse caso aqui, quem sobe e desce é o cabeçote dela. Naquele anterior, quem subia o cabeçote era numa alavanca embaixo aqui. Esse quem desce e sobe é o Z, e esse Z é automático. Então, a CNC, que é uma máquina de comando numérico via computador, ela trabalha com esses motores aqui, né, são servomotores, tem 1, 2, e depois tem um terceiro aqui, e mais a rotação do eixo aqui. Nós temos a estrutura da máquina, tá? Quando vocês forem para a CNC 2, no quarto semestre, daí vocês vão estudar mais essa máquina. O objetivo era só para mostrar para vocês a evolução da fresadora manual para a fresadora semi-automática para a automática. Nós temos, então, peguei uma fresadora muito antiga aqui, e ela tem essa parte que nós chamamos de torpedo,
Aqui nós temos o eixo árvore, aqui nós colocamos as ferramentas. Aqui nós temos a saída do fluido de corte, nós trabalhamos lubrificando a peça, resfriando a peça. Aqui nós temos alavancas para a troca de velocidades. Que velocidade? Está aqui. Por que velocidade? Igualzinho ao torno. Para cada tipo de usinagem, eu vou ter uma rotação do eixo árvore. Esses eixos árvore trabalham em mancais. Esses mancais são... É meio complicado esses mancais aqui, porque eles são de bronze, né? Chama-se bucha de deslisamento, mancal de deslisamento. Então eu não tenho muita rotação aqui, eu estou limitado nisso. Eu tenho a mesa onde eu coloco a morsa, vou colocar a morsa, vou colocar o divisor, vou colocar aqui o aparelho divisor, vou colocar aqui o contraponto. E aqui eu tenho uma alavanca que aciona o eixo Y, essa alavanca, ou chama o volante, mexe com o sentido X, e eu tenho essa alavanca aqui que é acionamento esse eixo Z. Então, eu tiro a alavanca daqui, ponho aqui, subo em Z, tiro daqui, ponho para cima, mexo em Y. Então, faz parte de cada máquina tem uma configuração aí. Tem uma base da máquina, tenho aqui anteparo para fluido de corte, porque quando a máquina é uma máquina usada para empresas profissionais, ele não trabalha seco, salvo se for o ferro fundido. E aqui eu tenho as alavancas, que elas selecionam avanços automáticos, né, dessa alavanca. Tem a coluna da máquina, isso é muito importante, a coluna da máquina, ela determina a rigidez da máquina. Tem a base. E muito bem. Então, é interessante que vocês, não precisa decorar, que vocês saibam onde que estão os nomes de uma fresadora, para que quando ele fala, ó, tal coisa assim, você já tem noção do que nós estamos falando. Muito bem. Então, agora nós falamos das fresadoras, nós vamos para quem? Nós vamos para a fresa, que é a ferramenta que corta. Então, para tanto a ferramenta dita fresa, interessante que o aluno fala assim, professor, eu vou trabalhar na fresa. Você não, você vai trabalhar na fresadora. Fresadora é a máquina, fresa é a ferramenta. Então, ela é caracterizada por arestas cortantes, dispostas simetricamente ao redor de um eixo e é provida de movimento de rotação, permitindo que cada dente retire uma camada de material da peça. Aqui que nós usamos as ferramentas que não são monocortantes, né? Vocês estão lembrados disso. O professor já falou com vocês sobre isso aí. Bom, então nós temos aqui vários tipos de ferramentas, vários tipos de ações que elas fazem. Então vamos lá. Então, olha que interessante. Eu tenho uma fresa, tá, que ela faz corte, ela é uma fresa de topo. Eu tenho uma fresa que faz perfil. Eu tenho fresa que faz canais. Eu tenho fresa que faz canais mais finos. Essa aqui ela desbaça o material. Isso é uma fresa caracol. O objetivo dela é fazer dentes de engrenagens. Eu tenho uma fresa que faz canais, outra que faz rabo de andorinha. Eu tenho uma fresa para fazer rabo de chaveta, também, porque eu posso fazer rabo de chaveta assim, posso fazer assim. E tenho a fresa chamada módulo. Essa é até interessante porque ela faz os dentes de engrenagem, dente por dente. Essa aqui já faz vários dentes ao mesmo tempo. Não é assunto nosso engrenagens. O nosso assunto é fresadora e fresas. Mas, só para vocês terem noção disso. Bom, continuando então, nós vamos ver aqui, no formato, né, as fresas de topo, elas podem ser formato reto, formato esférico, com raio, com chanfro, entre outros. Posso ter vários tipos de perfis aqui. Então, eu posso usar a fresa para facear, fazer ranhura, executar processos como os bolsões, rebaixos, matrizes e também gravações. Eu posso ter uma fresinha bem fininha lá que eu posso fazer as gravações se me interessam. Além de conseguir rasgar em todos os tipos de tamanhos e fresar contornos diferentes. Então, aqui eu tenho minhas fresas de topo reto, são algumas aqui, olha lá. São essas da beirada aí. Depois, né,
essa do meio também. Depois eu tenho algumas fresas esféricas. Tenho essa e uma outra aqui. Muito bem. Aquela que eu comentei com vocês, do sistema módulo, ela faz esses rasgos aqui, tanto engrenagens de dentes retos, como engrenagem de dentes inclinados, que nós chamamos de engrenagens de dentes helicoidais. Muito bem. Posso fazer engrenagens cilíndricas assim, e posso fazer engrenagens cônicas também. Não é o caso nosso de estudarmos engrenagem agora, só para vocês terem conhecimento. Aí nós temos alguns exemplos de corte, né? Essa aqui eu falei para vocês, que é uma fresa cujo objetivo dela é fazer vários dentes ao mesmo tempo, nós chamamos de fresa caracol. Essa ferramenta é utilizada no processo Renânia, porque você consegue fazer vários dentes de uma engrenagem ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma fresa de topo com insertos para fazer um faceamento de um bloco do motor, fazendo faceamento, uma retífica de planicidade aqui. Nós temos uma fresa tipo abacaxi, né? Modelo abacaxi, são várias fresas, vários insertos colocados assim na periferia da fresa. Ela faz canais, ela pode fazer desbastes laterais. Aqui eu tenho uma fresa de topo fazendo contornos especiais na minha peça, alguns contornos, e eu tenho a fresa módulo. Eu gosto muito dessa fresa aqui. Essa daqui nem tanto, mas é aquela mais simplinha, para fazer esse rasgo aqui, fazer esses dentes aí. E, uma vez nós conhecendo os exemplos delas, nós vamos trabalhar um pouquinho os materiais que elas são feitas. Elas são feitas materiais de aço rápido, vocês conhecem a HSS, a maciça, as fresas, perfilados, fazer canais, fazer faceamento, fazer desbaste lateral, assim por diante. E temos as fresas também, que elas são revestidas, né? São as fresas revestidas, chamamos de fresa de metal duro, né? Carboneto tungstênio, e depois elas são feito um tratamento em cima dela, tratamento de PCD, ou tratamento de químico, né? Ataque químico e ataque físico. E nós temos a fresa de metal duro, ou seja, nós temos aqui um material, né? Nós temos uma estrutura de uma fresa com os insertos. Esses insertos aqui, né, são os cortadores que nós chamamos aqui. Esses insertos são feitos com coberturas também. O processo químico e o processo físico de cobertura. Nós chamamos de PVD e PVD e CVD, que é o processo químico, né, chemical, e o processo físico. Muito bem. Então, são os materiais usados. Os mais comuns para nós são os de aço rápido aqui, que é o H42 e o nosso 2, 42 e 2, que nós usamos mais aqui. Nós temos umas fresas especiais, mas não soltamos para a turma destruir, não. Fica mais para nós fazermos manutenção na escola. Muito bem. Ninguém tem pergunta a fazer até aí? Todo mundo quieto? Então vamos em frente. Bom, aí também nós temos algumas definições quanto ao movimento que a ferramenta faz. Então, nós temos, aqui está a nossa fresa, né, com os insertos aqui, nossa fresa com os insertos, e eu tenho o movimento da peça, essa peça está apoiada na mesa da fresadora, e a ferramenta está girando aqui, nesse sentido, e ela vai tirando material, ela vai desbastando o material, está faceando o material, ou está deixando o material na medida que eu quero. Esse é o movimento de corte, o movimento circular dela, e esse é o movimento de avanço. No torno era o contrário, né? No torno, a peça que se movimentava, né, em termos de rotação, e a peça que movimentava e a ferramenta ficava parada. Nesse caso, não. A ferramenta que movimenta e a peça fica parada. Simplesmente ela desloca no sentido de X, no sentido de Y ou sentido de Z. E nós temos aí um sistema de... como é que ela está trabalhando, né? Você vai tirando o cavaco, a ferramenta ela faz o movimento de translação, que é o movimento de rotação dela de avanço. Aqui sai o cavaco, esse F nós chamamos de avanço, rotação com avanço da translação. Sai o cavaquinho e a peça. Assim que funciona a nossa usinagem lá.
Nós temos também algumas fresas, que eu comentei agora há pouco lá, com essas fresas, essa aqui é de tubo, né, reta, e essa esférica. E interessante que as fresas, elas têm velocidade, nós chamamos de velocidade de corte, aquela equação matemática que nós usamos lá no torno, velocidade de corte. E aqui nós temos o AP, que é a nossa profundidade, a profundidade de corte, o diâmetro dela. Mesma coisa aqui. A diferença entre uma e outra é simplesmente o abaulado daqui. Mas não podemos esquecer que ela tem a velocidade de corte dela. Aí, nós temos no fresamento, essa aqui é com eixo, esse eixo da fresadora é o eixo horizontal. Horizontal. Então, eu faço um fresamento tangencial. Aqui que está girando o eixo, eu tenho, então, o fresamento tangencial. Eixo de rotação da ferramenta é paralelo à superfície da peça. Ó. E o fresamento frontal é a fresadura, nós chamamos de vertical, colocamos a ferramenta e ela vem desbastando nesse sentido, nós chamamos de movimento de corte. Ela tem uma profundidade de corte, ela tem um avanço, a ferramenta gira no sentido, vamos dizer aqui, no sentido horário, e a peça vai no sentido ao contrário dela. Ela aqui está movimentando a mesa da máquina, pode ser X, pode ser Y, aí depende de vocês. Continuando um pouquinho mais, né, nós temos também, observando que a ferramenta faz esse movimento, né, movimento de corte na peça, a ferramenta, a mesa vai se deslocando nesse sentido, nós chamamos isso de direção de avanço, esse fresamento tangencial, nós vimos agora há pouco lá, ela vai tirar um pouquinho, essa aqui tira um pouco de cavaco, quando o cavaco está saindo aqui, essa outra começa a tirar já, então ela vai cortando mais do que uma ferramenta por, mais uma ponta de corte por passada. Nós temos um FZ, nós chamamos isso de avanço, e nós temos lá um AE, né, que é a nossa profundidade de corte. Mas isso porque vocês tenham conhecimento. Ao mesmo tempo que nós temos movimento, que é o tangencial aqui, mostrando para vocês, nós temos também o movimento frontal, que nós vimos agora há pouco lá. Então, a ferramenta também corta sempre mais do que uma aresta de corte está passando pela peça. Aí, nós temos como é que funcionam os esforços, né? Nós temos a velocidade tangencial, velocidade de avanço, e nós temos a rotação. E aqui nesse pontinho, como é que está arrancando a ferramenta? É só para que vocês tenham conhecimento. Quando nós vamos trabalhar com mais detalhe na máquina, daí as informações elas são mais apuradas. Então, eu tenho dois movimentos, o movimento concordante e o discordante. O movimento concordante, a rotação do eixo, ele vai coincidir com o avanço, a velocidade de avanço, ou seja, a peça vai para a esquerda, a mesa está indo para a esquerda, e ao mesmo tempo o cavaco está indo também, a fresa está cortando para a esquerda. Nesse outro sentido aqui, o discordante, a ferramenta está girando no sentido horário, e a peça, a mesa, está indo para a direita. Então, é assim que funcionam os dois movimentos, que é concordante e discordante. Então, quando nós aprofundamos mais o estudo do fresamento, aí nós vamos discutir qual que é o melhor acabamento, concordante ou discordante, qual o melhor tipo de corte, qual treme mais a mesa, qual tira cavaco melhor, e assim por diante. É só para vocês terem uma noção dos movimentos. Aí, como que nós vamos fixar, né, fixar a ferramenta lá no eixo árvore. Então, nós temos vários tipos de mandris. Nós temos os Jacobs, né, que é esse tipo que nós usamos nas nossas furadeiras manuais, a furadeira de coluna, assim por diante, é usado na nossa casa lá. Vocês conhecem bem isso daqui. E nós temos quem? O porta-ferramenta, né? Tem um que já vem com a ferramenta direto, e tem um que eu uso trocando essa pinça. Esse é um eixo só,
e aqui eu vou trocando pinça. Tem várias pinças que eu vou trocando de acordo com o diâmetro da ferramenta. De que maneira? Da seguinte maneira, eu tenho lá, isso daqui nós chamamos de os mandris que nós temos, esse daqui é fixado no eixo árvore, através de um parafuso que prende essa peça no eixo árvore, e o cone Morse, nós chamamos isso de porta-pinça, e aí, isso daqui é a pinça, ela se encaixa aqui, e aqui eu tenho vários tamanhos, vários diâmetros, onde eu coloco a fresa de topo aqui, fresa de topo, e essa pinça aqui, ela tem vários canais aqui, formando-se uma mola. Então, o que acontece? Eu coloco a pinça aqui dentro, com essa porca, nós vamos apertando aqui. O que acontece essa porca? Essa porca tem um cone nela, ela tem um cone que ela encosta nesse cone aqui. Conforme eu vou apertando isso daqui, vou empurrando o cone, esse cone vai diminuindo esses espaços aqui, esse canalzinho, consequentemente, vai apertando o meu eixo da ferramenta que está aqui. Então, uma vez montado, eu monto lá na fresadura, pode ser tanto na vertical como na horizontal, tendo o cabeçote no fundo lá, e aí eu vou fazer a usinagem, fresa de topo, vou pegar aqui, vou fazer no canal, assim por dentro. Então, esses são os nossos mandris. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora da parte da dinâmica e da cinemática de usinagem, que nós chamamos isso de parâmetros de corte. Isso daqui é a mesma coisa que a conversa que nós tivemos no tornão lá. Tanto faz no torno, tanto faz a fresadora, tanto faz a furadeira, tanto faz a retífica. Todas as máquinas, elas trabalham com a serra na serra, elas trabalham com essas ideias. Velocidade de corte, VC, avanço F, e profundidade de usinagem chamamos de AP. Vocês já viram isso aqui agora há pouco, eu mostrei para vocês lá uma usinagem, né? Estava usinando, sentido de rotação, e vai sair no cavaco. Quando tem esse movimento aqui, nós temos a velocidade de corte, que é tangente, né? Que está tangente a peça aqui, tá? Arrancando o material. Ao mesmo tempo que eu tenho velocidade de corte, também eu tenho um avanço aqui, ó. Isso aqui está avançando. Que eu tenho o quê? Isso aqui está avançando, vai me dar uma velocidade de avanço. A combinação desses dois vetores aqui me dá a velocidade que nós chamamos de velocidade efetiva de corte. Também não vou detalhar muito para vocês, só para vocês conhecerem isso daí. Quando nós trabalhamos com potência de corte, força de corte num torno, numa fresadora, daí a gente detalha essas partes aqui, só para vocês saberem que existe isso. Muito bem. Então, quando estou cortando lá, o que vai acontecer? Eu olhando na peça aqui, ó, está rotacionando a peça minha, está arrancando o cavaco aqui, o cavaco saindo. Eu tenho um AE, que nós chamamos profundidade de corte, que nós chamamos de radial. Aí eu tenho um AP, que é a profundidade de usinagem. Aí eu tenho um VC, que nós chamamos de velocidade de corte. Aí nós temos um VF, que nós chamamos de velocidade de avanço. Depois nós temos a rotação, nós temos simplesmente o avanço, que nós chamamos de avanço, que às vezes é avanço milímetro por dentro, porque tem várias ferramentas. Então tem duas situações, eu tenho o avanço e tenho também o FZ, que é o avanço por dente, porque aqui eu tenho dois dentes em contato, por exemplo, né? Então, nós chamamos de avanço do dente, milímetro por dente. O F pode ser também milímetros por revolução. Então, nós temos basicamente aí nós temos algumas equações matemáticas. Primeira, nós aprendemos VC do torno, era o quê? πdn sobre 1000. Nesse caso aqui, o D é o quê? Diâmetro da fresa. Olha que interessante. Aí também nós temos uma outra equação matemática, que é o nosso VF, que é a nossa velocidade de avanço, que é dado em milímetros por minuto. Tem duas formas para achar isso daí. A forma de F vezes N,
ou FZ vezes Z, vezes N. Z é o número de dentes da fresa. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Posso ter 4, posso ter 2, posso ter 30, posso ter 32, depende da minha usinagem. Então, eu tenho uma equação matemática para achar VC, uma equação matemática para achar VF, que é a velocidade de avanço, e tenho uma outra equação matemática que eu posso fazer que F, né, esse F aqui, é FZ vezes Z. FZ é o avanço por dentro e Z é o número de dentes da fresa. Está aí duas equações matemáticas. Mas você se lembra também lá no torno que a VC, né, a velocidade de corte, já vinha pronta para nós. Nós íamos lá no catálogo técnico do fabricante da ferramenta e ele nos dava o quê? A velocidade de corte. Então, isso daqui eu já tenho. Se eu tenho isso daqui, facilitou a minha vida, né? Então, eu tenho que saber agora, como é no torno, a nossa rotação. Então, eu vou ter que aprender, né, aprender a calcular a rotação para o nosso fresamento. Foge muito? Não, não foge. Por quê? A nossa rotação, tanto N como N, às vezes lá na fresadora, no CNC, né, centro de usinagem, nós chamamos, tem um S aqui, ó. Então, o N pequeno, o N grande, o S de speed, né, de velocidade. Ou velocidade do spindle, né, que é o eixo da fresadora CNC. É aquela equação matemática que nós pegamos o VC, né, VC que era πdm sobre 1000, trabalhamos a equação matemática, chegamos que a rotação é VC vezes 1000, dividido pelo produto πd. É a rotação nossa. Bom, a partir do momento que eu já aprendi a fazer a rotação, que vocês sabem fazer de cor e salteado, aí é necessário que eu vá para a máquina, e na máquina eu faço, ó, isso daqui é um capítulo da máquina, aqui eu tenho as alavancas que são responsáveis para eu mudar a rotação da máquina, venho aqui na tabela, e através dessa tabela, aqui nessa alavanca tem vários, né, essa alavanca tem várias posições lá. Então, o que eu faço? A combinação dessas alavancas, não dessa aqui, que está mais para cima, isso aqui é para travar o eixo aqui, ó. Tem uma alavanca aqui, outra em cima lá. E aí o que acontece? Né? Eu mexo nessas duas alavancas. Então, por exemplo, eu tenho lá, velocidade do eixo árvore, a velocidade que vai sair nessa ponta aqui, ó. Qual a rotação que vai dar aqui? Essa rotação, eu tenho várias rotações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 2, 12. Olha que interessante. Eu posso estar trabalhando em 2 polos do motor e posso trabalhar em 4 polos do motor. Vocês sabem que conforme eu trabalho com os polos, eu tenho a variação das suas rotações. Muito bem. Então, aqui, vamos dizer assim, 2 polos eu trabalho com 3.600 rotações e o 4 polos eu trabalho lá com 1.800 rotações, é o limite do motor. Aí, quando eu tenho essas duas rotações dos motores, quando eu coloco a alavanca lá no H1, dá 3.000 rotações. Quando eu mexo na alavanca lá, coloco no H2, dá 1.600. Desde que esse botão meu aqui, ó, esse botãozinho, esteja no 2P ou no 4P. Então, aqui eu consigo mudar as minhas rotações lá. Então, por exemplo, estou no 2P aqui. 2P eu tenho H1, 3.000, H2, 1.600, né? H3, 900 rotações. Aí eu mudo a alavanca para L. L é low, né? Right e low, né? Alta e baixa. 460, L2, 260 e L3, 120. Ou seja, então quando você calcula, eu estou com uma fresa, eu tenho material para fazer o desbaste lá. Fiz todos os estudos. O material pode ter tanta velocidade. Calcula a rotação e eu venho setar a máquina aqui. Agora, eu fiz um cálculo lá, deu 1.500, eu vou por 3.000 ou 1.600. É o critério do aluno, o critério do operador, o que estiver mais próximo. Né? Então, eu tenho aqui a fileira, né? Eu tenho aqui uma linha de 2 polos,
e uma linha de 4 polos. Na verdade, ele vai diminuir por 2, divide por 2. Então, se eu tiver com H1, eu tenho o quê? 1.500. Então, para fazer a seleção, preste bem atenção. Para a seleção, eu tenho que informar duas coisas. Eu tenho que informar o número de polos e os níveis. Então, tem exercício para vocês fazerem lá. Ah, qual rotação que vai ser feita aqui? Ah, deu lá 460 RPM. Ah, deu 460 RPM. Qual a combinação que eu vou fazer lá? Eu vou escrever assim, ó, 2P L1. 460. Ah, não, é 120. É 120? Não. Então, eu vou fazer 2P L3. Ah, não, eu quero agora 800 rotações. 800 rotações, quem que é? É o 4P H2, 4P H3 e por diante. Então, presta atenção. Pergunta. Pessoal, eu fiz uma usinagem, eu fiz um cálculo lá e deu 500 rotações. 500 rotações. Eu olho aqui, qual está mais próximo de 500 aqui, ó? Né? Oba, que perto de 500 aqui, está 460. Então, como que eu vou na alavanca da máquina? Como é que eu vou na alavanca lá? Eu vou mexer com a alavanca. Que posição eu coloco? Ah, é 460. Então, eu vou lá, coloco 2P aqui, ó. 2P, 2 polos e L1. Mexo na alavanca L1. Às vezes eu mexo na alavanca, não dá a posição, eu tenho que mexer um pouquinho no eixo aqui, para ver se consigo engrenar lá dentro as nossas engrenagens. Muito bem, Felipe, 460, ótimo, obrigado. Então, vou perguntar para você então, porque essa pergunta ela é importante você saber isso, esses detalhes, porque quando cair para a máquina, vocês sabem fazer lá. Fiz um cálculo lá, fiz o cálculo e a rotação foi 1.300 rotações. Como que vocês poriam lá? Como é que ia pôr aqui? Escrevam aí para nós, por favor. Vamos dar um tempinho para você escrever. 1.300. 1.300. Boa lá, vamos escrever lá. Tá, ok. Então, onde está o 1.300 aqui, ó? Não está aqui nem aqui. Qual o mais próximo? Legal, Rafael. Perfeito, gente. Muito bem. Perfeito. Então, vou escrever o quê? Na resposta do meu exercício ou no meu teste, ou vou preparar na máquina. Perfeito. 4 polos, 1.500. Excelente. Muito bem. Obrigado. Da mesma maneira que nós fazíamos lá no torno, os anéis, tá? Os anéis também são aqui. É do mesmo procedimento lá. Qual que era o procedimento lá? A grosso modo falando, vocês tinham que ver aqui no anel qual que era a precisão dele, né? Ou a resolução. Está escrito lá, cada tracinho vale 2 décimos, cada tracinho vale 5 décimos. Então, é questão de fazer continhas. Você vale 5 décimos, né? 5 décimos, 10, vai somando aqui para ver quanto dá a divisão dos grandes aqui. Não tem mistério, gente, é só olhar a resolução. Olha a resolução e faz o quê? Faz a movimentação do eixo aqui. E o que vai acontecer? Aqui você mexe, você consegue descer e subir o cabeçote da máquina aqui. Ou pode mexer e fazer a usinagem do comprimento de chaveta, assim por diante. Então, o anel graduado é igualzinho do torno A. Muito bem. Aí, nós vamos conhecer um pouquinho agora, né? Conhecer um pouquinho das operações básicas. As fresadoras, né, elas são capazes de fazer vários tipos de operações. E depende muito da nossa configuração, dos nossos acessórios, das ferramentas. Então, vou mostrar para vocês as configurações aí, ó. Eu consigo fazer superfície plana, tá? Superfície plana aqui, superfícies inclinadas, né? Superfície inclinada ali, curvas, né? Consigo fazer curvas, e superfícies irregulares. Também eu posso fazer
Posso fazer canais simples, são esses canais aqui, ó, canal simples. Canal em T, esse é o canal que existe na mesa da nossa fresadora. E também eu tenho rabo de andorinha, que é esse, como se fosse um triângulo aqui dos dois lados. Então, ó, quantas coisas eu consigo fazer. O que vai modificar aqui são os perfis das minhas ferramentas. Vamos lá. Bom, também eu posso pegar uma barra redonda e posso deixá-la quadrada, posso deixá-la sextavada, posso deixar com 5 lados, posso fazer furos nas minhas peças, furos lineares ou furos na circular. Tudo isso é possível fazer na fresadora, né? Agora, para cada operação dessa, para cada resultado que eu queira, eu tenho que fazer uma operação específica lá na máquina. Eu posso fazer cavidades, aqui nós chamamos em centro de usinagem bolsões. Eu posso fazer um canal, isso daqui, posso fazer um canal, posso fazer um redondo, posso fazer aqui um quadrado, posso fazer um retângulo, posso fazer praticamente um triângulo. O perfil que quiser fazer, que eu faço, de acordo com as minhas habilidades mexendo com as alavancas. Rádio de chaveta, eu pego um eixo, eu posso fazer rádio de chaveta arredondado assim, e posso fazer aqui como se fosse arredondado. Nós chamamos de chaveta A e chaveta B. B ela é quadrada aqui. Posso também fazer chaveta que ela é circular. É possível. E a parte que eu mais gosto da máquina, que eu gosto muito, é das engrenagens. Na oficina nós fizemos já engrenagem quando a turma assim, é uma turma muito ativa de segundo ano, e o aluno termina logo a peça, a gente começa, não é que a gente queira que ele corra com a peça, faça mal feito, mas tem aluno que consegue fazer rápido, aí nós damos atividade para ele fazer esse rasgos aqui, isso aqui é usado muito em portão de casa, né? Portão semiautomático. Aqui são engrenagens dentes retos, o professor Lucas faz muito essas engrenagens, ele gosta de fazer essa engrenagem aqui, com os alunos. Aqui são dentes inclinados, engrenagem cônicas. Isso aqui é possível, fazendo essas máquinas mais simples aí. Então, mostrando para vocês aqui como é que é feito a operação de rasgo. Essa ferramenta faz esse rasgo. Como que é feito a operação de faceamento? É com essa ferramenta, pode ser com essa ferramenta. Eu faço ranhuras assim, posso fazer ranhuras com essa ferramenta mais fina, mais larga. Eu posso fazer faceamento de canto usando 2 fresas, sempre a meu critério. Posso fazer rasgo, chanfro, posso ter chanfro simples, posso fazer chanfro de ângulo simples, chanfro em V, superfície côncava, vai depender da ferramenta. Para cada ferramenta eu tenho uma superfície lá. Eu tenho superfície convexa, tá? Tenho canto arredondado, eu tenho faceamento de canto, eu tenho fresamento de topo, aqueles bolsões que eu falei com vocês. Bom, aqui também eu gosto de mostrar usinagens que algumas empresas fazem. Isso aqui é um faceamento com várias ferramentas. Aqui eu estou fazendo faceamento de um bloco de alumínio, né? Essa fresa é uma fresa muito grande. Posso fazer faceamento com altos avanços, posso fazer no lateral, de topo. Quem manda é o operador. Mais um tipo de fresamento, ó, eu faço um fresamento lá embaixo. Essa que nós chamamos de abacaxi, ela faz fresamento bem grande, em larguras, em comprimentos, em alturas grandes. Eu posso fazer rasgo. Gente, nós podemos fazer um monte de coisa nessa máquina aí, ó. Mais operações, fazendo canais frontais. Eu posso fazer roscas, tá? Posso fazer roscas também na fresa, se eu quiser, é possível, tá? Canais tangenciais eu posso fazer, ó. Eu posso fazer roscas aqui também na máquina, também é possível, na nossa fresadora ferramenteira dá para fazer rosca internas. Muito bem. Então aqui nós mostramos para vocês a parte de operações básicas.
E aí é o seguinte, a pergunta é, mas como que eu consigo prender a peça na máquina? De diversas maneiras. Eu tenho dispositivos, esses dispositivos servem para que eu fixe a minha peça na mesa da máquina. Eu tenho aqui uma base magnética, é claro que eu estou limitado a uma força tangencial. Eu tenho macacos para apoiar a minha peça, eu tenho excêntrico para apoiar a minha peça também. Ó, olha que interessante aqui, ó. Então, os grampos servem para isso aqui, ó, para eu fixar a peça. Essa é uma fresadora vertical, é uma fresadora horizontal, né? Que eu vou fresar o topo aqui. Os grampos, como é que funcionam aí? Muito bem. Também eu tenho as morsas, que é o mais comum para nós. Eu tenho morsa giratória, essa morsa gira a 90 graus. Eu tenho uma morsa angular, que eu posso mexer, soltar os parafusos, isso aqui gira, eu tenho o ângulo dela. Eu tenho a morsa pneumática, eu tenho a morsa de precisão, a morsa que você coloca a peça, você aperta, ela não desloca a sua peça, não desloca a sua peça que está cortando. Muito bem. Então, agora nós vamos na parte que nos leva a pensar para finalizar o nosso exercício. Isso daqui é o nosso aparelho divisor. Esse aparelho divisor, ele está colocado na nossa máquina ali, não estou enxergando. Aqui nós ficamos naquela máquina grande que nós temos, que faz dentro da engrenagem. Aqui está o aparelho divisor preso por os parafusos na mesa da máquina. E nós podemos ver o divisor um pouco mais de perto aqui. Esse divisor, esse cabeçote divisor aqui, eu tenho vários tipos dele, tá? Eu tenho vários tipos. Eu tenho o cabeçote divisor, eu tenho aqui uma mesa divisora, nós temos também lá, e nós vamos repetir um divisor aqui com essa nossa ponta, eu chamo de ponta de apoio lá, que o objetivo é colocar a peça aqui, uma peça muito comprida, ela fica apoiada lá. Depois também nós falamos um pouco sobre isso daqui. Então deixa eu mostrar para vocês aí bem rapidinho. Isso aqui é a coroa. Esse é o eixo onde vai a placa. Isso aqui é meu sem fim. O sem fim é ligado na coroa. Olha lá. Isso aqui é a trava. Para travar o disco que vai aqui, que vai um disco, chama disco de divisão direta. São os discos que nós usamos para fazer várias divisões com as suas numerações. Essa operação é chata de fazer. Se eu apertar muito, não gira. Então, ela requer um pouco de destreza do operador. Isso aqui serve para regular os pinos que eu quero. A nossa placa. A placa é colocada lá. Está o nosso aparelho divisor. Muito bem. Então, o cabeçote divisor nosso, né? Nós vamos falar um pouco sobre divisões para vocês. Quais divisões que nós podemos fazer aqui? Nós temos divisões, né? Nós chamamos de divisão direta ou elementar. Nós temos a divisão indireta e temos a divisão diferencial. Então, esse aparelho divisor é um mecanismo que permite girar a peça, porque a peça vai estar aqui, ó, né, sucessivamente de um determinado ângulo. Então, conforme eu vou girando aqui, essa placa vai girando também e vai fazendo a peça se movimentar em ângulos, de modo a possibilitar. O que ela vai possibilitar para nós quando ela mexe em ângulo?
A fresagem de peças que deve ter seção reta em forma de polígono regular. Eu posso fazer um quadrado, hexágono, etc. E também eu posso fazer execução de sulcos regularmente espaçados em alargadores e machos. E a parte que eu mais gosto é a parte de abertura de dentes e engrenagens, etc. Muito bem. Então, vou mostrar para vocês agora aí a divisão direta. Olha, interessante. Ela está aqui, ó. Bem aqui eu tenho um disco com algumas divisões. E nesse pontinho aqui eu tenho a referência, onde que está marcado, onde que eu tomo com referência as divisões. Conforme eu vou girando aqui, eu consigo girar esse eixo aqui. Esse eixo gira, né? O eixo aqui da nosso aparelho divisor. E tem várias divisões aqui. E essas divisões, conforme girando, ela se encaixa em um. Eu vou girando, daqui a pouco encaixa no 2, porque ela tem uns furos atrás ali, programado para encaixar nas divisões que eu quero. Ou seja, nesse caso, nós chamamos de uma divisão direta. Também eu posso fazer divisão, já a divisão indireta, eu uso quem? Eu uso esse disco divisor aqui, ó. E, finalmente, eu tenho a divisão diferencial, onde eu vou ter que colocar nesse eixo traseiro aqui, eu chamo de pino expansivo, ou tenho aqui o pino do disco, né? Eu consigo colocar engrenagem aqui atrás, de modo que essa mesa aqui, automaticamente, quando ela vira essa engrenagem e esse disco vira sozinho. Além de eu pegar isso daqui, preparar para a divisão, eu coloco aqui um eixo, e faço uma combinação de furos. Isso aqui vira um certo ângulo. E aí o que acontece? Vira um certo ângulo. Se eu quero fazer uma engrenagem cônica, engrenagem helicoidal, ao mesmo tempo que a ferramenta entra, essa mesa, essa placa, ela se mexe, ela vira em ângulo, ou seja, ela consegue fazer um corte inclinado. Se ela fosse fixa e entrasse com a ferramenta aqui, ela faz um corte reto. Então eu entro com a ferramenta, ao mesmo tempo que eu entro com a ferramenta aqui, essa placa vai virar um pouquinho para fazer a inclinação da hélice da engrenagem helicoidal. Então, essa engrenagem eu devo fazer sempre com a divisão diferencial, fazendo montagem de engrenagens no traseiro aqui do nosso aparelho divisor. E, quando quiser fazer engrenagem cônica, eu solto um parafuso aqui e essa placa ela vai inclinar do ângulo que eu quero fazer a minha engrenagem cônica. Nós vamos trabalhar mais com a parte simples, gente. Tá? Porque nós não somos fresadores, nós somos estudantes